seguir as nossas aulas aqui. Hoje nós vamos entrar no conteúdo de função do segundo grau, ou também chamada de função quadrática. Então, o que é uma função do segundo grau, ou também chamada função quadrática? É toda função que aparecer desta forma aqui, ó. Função de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou também substituindo, ao invés de f de x, utilizar o y. Ax ao quadrado mais bx mais c. O que dá a característica de ser uma função do segundo grau? Esse expoente aqui, ó. O maior expoente aqui é o expoente 2, da variável x, o expoente 2. Então, função do segundo grau. Da mesma forma que nós vimos lá nas equações do segundo grau. A função do segundo grau é uma sequência da equação do segundo grau. Então, tudo que nós estudamos lá, nós vamos aplicar aqui de novo. A característica desta função, lá na função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. Na função do segundo grau, o gráfico desta função é uma curva, que a gente denomina, a gente chama essa curva de parábola. Tá? Então, não vai ser um gráfico, uma reta. O gráfico agora dessa função do segundo grau vai ser uma curva chamada de parábola. Essas funções do segundo grau, elas têm também peculiaridades, elas têm características, como nós vimos lá nas equações do segundo grau. Ela tem o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x e o C é o que acompanha, é o que não acompanha nenhuma variável. Então ela é um termo independente. Este A, ou seja, o valor que vai junto com o x ao quadrado, este valor aqui, ó, ele determina se a nossa parábola vai ter a concavidade voltada para cima ou se a nossa parábola ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Ou seja, este A ele determina se o nosso gráfico vai ser assim ou se o nosso gráfico vai ser assim. Se o A for positivo, a concavidade, ou seja, este gráfico, essa parábola, vai ter a concavidade voltada para cima. Se o nosso A for negativo, essa concavidade, ou seja, a parábola, vai ser com a concavidade voltada para baixo. Então, os gráficos eles podem ser de duas maneiras: concavidade para cima ou concavidade voltada para baixo. O coeficiente C, este aqui, ó, o termo independente, aquele que está sozinho, sem a incógnita, esse coeficiente C, ele indica onde é que essa parábola corta o eixo dos y. Então, nós pegando a nossa equação do segundo grau, ou seja, a nossa função do segundo grau, a gente olhando o valor do C nesta função, a gente já consegue identificar qual é o ponto que esta parábola vai cortar o eixo do y. Onde é que ela vai passar lá no eixo do y. Então, o C ele determina aonde a parábola corta o eixo y. Nós vamos ver exemplos agora. Eu vou colocar uma função do segundo grau aqui para vocês e nós vamos ver. Estudar o A, se essa concavidade vai ser para cima ou para baixo. Nós vamos estudar o C, onde é que essa parábola vai cortar o eixo do y. E também nós vamos estudar as raízes da função, tá? Ou também chamado zero da função. O que é que a gente determina usando, achando as raízes da função, achando o zero da função? A gente indica aonde a parábola corta o eixo dos x, ou seja, vão ser dois pontos. A mesma coisa que nós vimos lá na equação do segundo grau, a gente viu lá que na equação do segundo grau, ela tem duas raízes, o x1 e o x2.
A gente utiliza a Bhaskara, lá nas equações do segundo grau, e a gente acha o x1 e o x2. Na função do segundo grau, a gente vai continuar usando Bhaskara, tá? Então, aquela fórmula que eu passei para vocês, que eu disse que vocês tinham que decorar, vamos utilizar na função do segundo grau. E nós vamos achar duas respostas, duas raízes dessa função, dois zeros dessa função, o x1 e o x2. E esses x1 e x2 vai determinar aonde a nossa parábola vai cortar o eixo dos x. Então vão ser dois pontos que ela vai cortar o eixo do x. Então agora eu vou passar um exemplo para vocês. Nós vamos fazer um estudo de tudo isso aqui que eu coloquei aqui no quadro e nós vamos montar o gráfico de uma função do segundo grau para a gente ver como é bem fácil como é que a gente faz isso. Então aqui nós temos uma função do segundo grau, y é igual a x ao quadrado mais x menos 6. E agora nós vamos aprender como que a gente constrói o gráfico dessa função do segundo grau. Primeira coisa que a gente tem que fazer, nós vamos fazer alguns estudos, baseado no que eu comentei com vocês agora há pouco, alguns estudos sobre os elementos que compõem essa função do segundo grau. Primeira coisa que a gente vai identificar, os coeficientes. Ó. O coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A aqui vale 1, o valor do coeficiente B também vale 1 e o valor do coeficiente C, menos 6. Disso aqui, a gente já consegue concluir o quê? O C, o termo independente, ele diz para nós qual é o ponto que essa nossa parábola vai cortar o eixo dos y. Então aqui a gente já, se nós imaginarmos o gráfico, tá, a gente já vai conseguir visualizar. Ó, lá no ponto menos 6 do y, tá, recordando o plano cartesiano, lá embaixo, menos 6 do y. Lá no menos 6 do y vai ser aonde essa parábola vai passar. Então lá no menos 6 do eixo y é onde a parábola vai cortar aquele eixo. Pronto. Então aqui a gente já tem uma informação. A segunda informação que nós temos, bom, se essa parábola é uma curva, ó, digamos que aqui ela vai ser uma curva com a concavidade voltada para cima. Então ela vai ser assim, ó. O desenho dela vai ser assim. Esta parábola, ela tem um vértice, ou seja, aqui embaixo ela tem um ponto, que é onde ela faz a curva máxima. Isso aqui é chamada vértice da parábola. E neste vértice existe um ponto. Qual é esse ponto? Existe uma fórmula para nós calcular que ponto é esse. Qual é o máximo da curva dela? Esse aqui é a fórmula para nós calcular o ponto x. Qual é o ponto lá do x, que vai ser o ponto máximo, o ponto do vértice. E também temos um ponto y. Qual é o ponto y, que vai ser o máximo do vértice. Então, essas duas fórmulas a gente consegue calcular qual é o x do vértice, e qual é o y do vértice. A fórmula não muda. Para qualquer equação do segundo grau, para qualquer função, sempre é esta fórmula aqui, ó, menos b sobre 2a. E para nós descobrir o y do vértice, é menos delta sobre 4a. Por isso que eu coloquei aqui o cálculo do delta. Lembram lá das equações do segundo grau? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nós pegamos e calculamos o delta. Ó. b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos o 4, que é da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Resolvendo essa expressão aqui, ó, 1 ao quadrado vai dar 1,
Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Soma 1 mais 24, o delta deu 25. Então, nós viemos aqui e jogamos os valores na fórmula. X do vértice é menos o B. Menos o B vale 1. Então, menos 1 divididos por 2 vezes A. 2 vezes o A, que é 1. 2. Então, vai ficar menos 1 divididos por 2 vezes 1, 2. Menos 1 divididos por 2 vai dar menos 0,5. Pronto. Achamos o x do vértice. Agora a gente vai calcular o y do vértice. Esta fórmula não muda. Para qualquer equação, qualquer função do segundo grau, sempre é esta fórmula. Então, y do vértice é menos delta divididos por 4a. Menos o delta nós já calculamos que é 25, então fica menos 25 divididos por 4, que é da fórmula, vezes o a, que é 1. Então, 4 vezes 1. Menos 25 divididos por 4 vezes 1 é 4. Então, menos 25 divididos por 4 vai dar menos 6,25. Então, com essas duas fórmulas, a gente descobriu qual é o x do vértice e o y do vértice. Então, no ponto menos 0,5 do x e no ponto menos 6,25 do y, vai ser o ponto máximo da parábola, vai ser o ponto onde ela faz o máximo da curva, chamado x do vértice e y do vértice. Então, agora eu vou recolocar esta função de novo aqui e com essas informações a gente vai montar o gráfico desta função do segundo grau.